Olá, boa noite para você que está chegando, para você que vai chegar, para você que vai ver depois. Sejam bem-vindas. Hoje é segunda-feira, dia de modeladas. Seja bem-vinda à Olaria de Deus. Uhul! Gente, então hoje nós vamos falar sobre a história, a vida de Abigail. Quem era essa mulher? Quem era Abigail? Abigail era esposa de Nabal. Quem é Nabal, Dani? Vou contar tudinho para você hoje. Vou trazer um panorama completo para você entender, né, o contexto, o que estava acontecendo ali, né, na vida da família de Abigail. E qual é a atitude, quais são as atitudes que nos inspiram e que devem nos modelar? Então, Abigail, a Bíblia nos informa que Abigail, ela era uma mulher muito bonita e muito inteligente. O nome Abigail significa alegria. Ei, Lu! O nome Abigail significa alegria. E a Bíblia diz que Abigail, ela era casada com Nabal. A Bíblia diz que ela era uma mulher muito bonita e uma mulher muito inteligente. A história dela está no livro de 1 Samuel. Alguém pode pôr aí para eu fixar, por favor? 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2. Está registrada a história de Abigail, a mulher que nós vamos, né, ter por modelo para as nossas vidas hoje. Alguém coloca aí para mim, 1 Samuel, capítulo 25, verso 2. Então, Abigail significa alegria. E ela era casada com Nabal. Obrigada, Mi. Ela era casada com Nabal, gente. E Nabal, o significado de Nabal é tolice. Um homem tolo. Então, se a gente for olhar, a gente vai ver o quê? Abigail casada com Nabal. A alegria casada com a tolice. Olha se isso é possível. É possível, porque a história desses dois nos retrata isso. A Bíblia diz que Nabal era um homem muito rico. Ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitas cabras, ele era um homem de muito dinheiro, ele era um homem muito rico. Mas a Bíblia diz que ele era um homem mau e grosseiro. E olha só, ele era da descendência de Caleb. Caleb era um dos valentes de Josué, né? Quando eles foram espiar a terra, somente Josué e Caleb foram os únicos que trouxeram relatórios de fé para Moisés. Então, a Bíblia faz questão de falar que Nabal era descendente de Caleb, mas a postura de Nabal não teve nada a ver com a postura de Caleb. Ele era um homem totalmente, rude. Ele era um homem... Ei, Keilinha, seja bem-vinda. Nabal era um homem mau, era um homem ignorante, era um homem grosseiro, que tratava as pessoas com arrogância, era um homem soberbo. Em contrapartida, né? Abigail era uma mulher doce, era uma mulher meiga, era uma mulher sábia, era uma mulher apaziguadora, era uma mulher linda, uma mulher inteligente, uma mulher prudente. Então ela tinha muitas características, que nós precisamos nos modelar através dessas características. Ei, Silvânia, ei, Dudu, sejam bem-vindas. Então eu quero trazer esse panorama geral para que a gente possa entrar verdadeiramente e aprender com as atitudes de Abigail. Deixa eu tirar a música aqui. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Então, olha só. Abigail era alegria. Nabal, a tolice. Abigail era formosura, a beleza. Nabal, a maldade. Abigail, a inteligência. Nabal, a ignorância, a grosseria. Olha que paradoxo, sabe? Mas
talvez você já esteja se identificando ou identificando alguma coisa através da história dessa mulher. Eu não sei como é o nível de relacionamento que você tem. Eu não sei se você convive com algum Nabal. Eu não sei se você é casado com o Nabal. Eu não sei se você na sua família tem algum Nabal. Ou eu não sei se você mesmo é o próprio Nabal. Porque nós estamos falando aqui da vida de Abigail. Porém, ei Sula! Porém, talvez você que me ouve nessa noite, você se enquadre ou você se encaixe, né, no perfil de Nabal. Por quê? Porque às vezes, né, pode ser que nem sempre, mas às vezes talvez você haja como Nabal. Né? Em vez de ser a sábia que edifica, você tem atitudes de tola, que destrói. Então eu não sei qual é a sua posição, né? De que lado você está se encaixando nessa noite. Se você está mais para Abigail ou mais para Nabal. Né? Você que precisa entender e se permitir ser trabalhado, né, pelo Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, nós estamos no Modeladas. Afinal de contas, nós estamos nas mãos do oleiro, aquele que quer nos pegar, né, e nos fazer na medida do sonho dele. E tudo aquilo que está em nós, que não está alinhado à vontade dele, ele quer desmanchar, ele quer, sabe, amassar e fazer de novo. Mas Deus só pode fazer isso conosco se nós dermos a ele permissão. Então, quem é você nessa noite? Talvez você não esteja casada com Nabal. Talvez você seja o próprio Nabal. Eu não sei. Eu não sei. Mas deixa eu trazer um panorama geral da história. Né? Então a Bíblia fala que nos conta que Nabal era um homem muito rico. Porém, ele era mau, ele era grosseiro, ele era arrogante, ele era ignorante. Ele era o tipo de pessoa que não gostava de ouvir ninguém. Só ele sabia toda a verdade, só ele estava certo. Só ele tinha a melhor opinião. Só o que ele falava era verdade. Ei, dona Fátima, seja bem-vinda, saudade. Né? E a Bíblia diz que Nabal, ele era muito rico. Ele tinha muitas ovelhas. A Bíblia diz que ele tinha, olha só, 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele trabalhava na região ali, na região do Monte Carmelo. Era ali que ele levava, sabe, as ovelhas para serem pastoreadas, para pastarem, sabe, para gastarem energia. E nesse contexto, o que nós vemos? Davi. Quantos aqui conhecem a história de Davi? Todo mundo, não é verdade? Nessa época, Davi, ele estava ali no deserto. Por quê? Porque ele estava naquela fase, vivendo aquela fase que ele estava fugindo de Saul. Ele estava fugindo e ele estava ali pelo deserto, ele e os seus 600 homens. E a Bíblia nos conta, depois você vai pegar, na hora certa, você vai pegar a sua Bíblia e vai ler todo esse texto aqui. E você vai ver, né, que Nabal, os homens de Nabal, os pastores de Nabal, levavam o rebanho para ficar ali na região do Monte Carmelo. E a Bíblia nos informa o quê? Que Davi e os seus valentes e os seus homens, eles estavam por ali. E eles ajudavam a cuidar dessas ovelhas no sentido de proteger, para não deixar que nenhum salteador, que nenhum ladrão viesse roubar as ovelhas, né? Ou seja, ele prestava uma ajuda aos homens de Nabal, aos pastores de Nabal. E aconteceu o quê? Que chegou o tempo da festa da tosquia. Era o tempo onde, né, se tosquiavam as ovelhas, tiravam a lã, matavam e faziam uma grande festa. E Davi ficou sabendo dessa festa. E ele manda um dos seus homens, né? Manda por um dos seus homens um recado para Nabal. Ele diz assim: olha, fale para Nabal que eu, Davi, né, estou perguntando para ele se ele nos recebe, né,
com amizade, para que a gente possa participar dessa festa, que a gente possa comer e beber junto com ele. E então os homens de Davi vão, né, e vão até Nabal e levam essa mensagem de Davi. E olha o que Nabal responde. No capítulo 25, verso 9, diz assim: os homens de Davi foram e deram um recado a Nabal, em nome de Davi. Então ficaram esperando e Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar dele. Olha que homem louco. Quem nunca tinha escutado falar de Davi? Aquele que venceu Golias, aquele que enfrentou o exército filisteu e que venceu Golias, o maior e melhor guerreiro do exército filisteu. Então Nabal deu um de bobo, exatamente, né, o que o nome dele dizia. Ele se fez de bobo, ele se fez de insensato, ele se fez de mal entendido. Ele falou: quem? Davi? Filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar dele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os meus animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Olha a atitude desse homem diante de quem? Diante de Davi. Sabe, ele ao invés de retribuir um favor, ele agiu como tolo, porque na verdade ele era um tolo. Sabe, queridos, quando a gente, diante de situações, a Bíblia diz que é melhor ser sábio do que ser tolo, porque a sabedoria ela nos protege. A sabedoria traz para nós vida longa. E Nabal era o próprio estereótipo da tolice. E essa atitude de Nabal provocou a ira de Davi. Provocou a ira de Davi. E Davi, quando os homens chegaram com o relatório de Nabal, Davi ficou muito irado. E Davi disse assim, Davi pensou assim, no verso 21, ele disse assim, de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e é assim que ele paga a ajuda que eu lhe dei? Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Então, olha a situação que aquele homem tolo criou. Ele não estava mexendo com qualquer um. Ele estava mexendo com Davi e os seus 600 valentes. Ele provocou a ira de Davi. Ele provocou a ira daquele homem. E Davi disse, olha, eu vou matar até o último homem. Sabe, a primeira coisa que eu quero deixar para você nessa noite é que quando nós somos tolos, quando nós não pensamos para falar, quando nós não pensamos para agir, nós podemos estar colocando em risco a nossa vida e desprotegendo a nossa família e tudo que é nosso. Nabal teve essa atitude de tolo, de um homem arrogante, de um homem insensato, de um homem soberbo, orgulhoso, arrogante. E ele aconteceu o quê? Ele provocou a ira de Davi. Sabe, Provérbios 15 diz o quê? Que a palavra rude, a palavra mal falada, a palavra dura suscita a ira. E foi isso que aconteceu. Davi ficou irado e jurou matar Nabal. E, gente, perdão, entrou uma ligação aqui. E o que aconteceu? Os homens de Nabal ficaram desesperados. Desesperados. Por quê? Porque Davi mandou essa resposta. Mas os homens de Nabal, o servo de Nabal, ao invés de falar com Nabal, ele foi procurar quem? Ele foi procurar a esposa de Nabal. Ele foi procurar Abigail. Sabe, queridas, eu quero deixar algo para o seu coração. Eu quero deixar uma chave para o seu coração. Abigail era casada com um homem totalmente tolo, totalmente arrogante, totalmente soberbo, ignorante. Mas nada
do que Nabal fazia e quem Nabal era, teve o poder de mudar a essência de Abigail. Sabe, às vezes você fica falando assim, eu sou assim porque meu marido é assim. Eu sou assim porque meus pais foram assim comigo. Eu sou assim porque o meu patrão é assim. Não, você é assim porque você decidiu ser assim. Sabe? A Abigail, ela era uma mulher inteligente. A Abigail, ela era uma mulher sábia. A Abigail, ela era uma mulher doce. Mesmo sendo casada com o marido que ela tinha. Um tolo, arrogante, grosseiro, mau, de coração duro, de coração arrogante, de coração altivo. Não, isso não teve o poder de mudar a essência de quem Abigail era. Será que as pessoas à sua volta, as circunstâncias à sua volta têm tido poder de mudar quem você é? A gente não pode se permitir ser contaminado pelas pessoas e pelas circunstâncias à nossa volta. Nós precisamos blindar o nosso coração e, sabe, conservar a nossa essência intacta. Abigail conservou a essência dela intacta. Sabe, Abigail, ela era admirada, sabe, tão admirada que o empregado que recebeu que levou e que trouxe a resposta de Davi. Olha isso, quietinha, Nina. O servo, o empregado, veio falar direto com quem? Com a mulher sábia. Sabe, quando nós somos sábias, nós somos dignas de confiança. Era uma situação muito complicada. Sabe, Davi ameaçou toda a família de Nabal, todos os homens de Nabal, mas porque tinha alguém que era sábio. Houve esperança. Sabe, o que é ser sábia, gente? O que é ser sábia? Ser sábia é não agir no impulso. Ser sábia é não agir de qualquer maneira. Ser sábia é entender, observar a situação, analisar a situação e ter prudência para agir conforme a melhor maneira, conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque a sabedoria é temor do Senhor. E quando a gente teme ao Senhor, a gente quer fazer como o Senhor faria no nosso lugar. Sabe? E a Bíblia fala que Abigail então entende a situação. A Bíblia conta que Abigail fica por dentro da situação e ela não fala nada com Nabal. Sabe, às vezes acontecem situações na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, sabe? De uma pessoa tola que bota os pés pelas mãos e põe tudo a perder. E nós, por falta de sabedoria, nós esticamos o dedo e apontamos o dedo e começamos a falar. Sabe? Cuidado com as tuas reações em tempos de crise. Eles estavam passando por um momento era um momento muito tenso, era um momento muito complicado, era uma situação que poderia trazer a morte de todos eles. Mas Abigail, dentro da sabedoria que lhe era peculiar, a mulher virtuosa que ela então parou tudo. Não falou nada com Nabal. Ela simplesmente chamou os funcionários e preparou, sabe, aquilo que Davi tinha pedido para o marido e que o marido falou que não ia dar. Ela se colocou num papel de apaziguadora. Sabe, qual tem sido a tua atitude? Abigail foi a mulher sábia, que tentou contornar a situação, que tentou apaziguar a situação, a típica mulher virtuosa, sabe, que montou uma estratégia. E ela então, sabe, juntou, né, todos aquela comida, toda aquela oferenda para o rei Davi, porque Abigail sabia quem ele era. Abigail conhecia porque ele tinha matado o gigante. Abigail conhecia os seus valentes, sabe? E ela então pensou assim: eu vou ao encontro de Davi e eu vou tentar apaziguar essa situação. Sabe, quando nós entendemos o nosso papel, né? A mulher é aquela
que é a auxiliadora idônea. Sabe, muitas vezes nós passamos por situações com pessoas tolas, que agem com a gente de qualquer maneira, que falam com a gente de qualquer maneira. E a nossa primeira atitude é querer revidar, é querer pagar na mesma moeda, sabe? Mas a Bíblia diz que a gente não pode, sabe, pagar o mal com o mal. A palavra dura, a palavra de grosseria, a palavra de altivez de Nabal colocou todo mundo em risco. Mas a sabedoria entrou na jogada. A sabedoria se levantou, a apaziguadora se levantou, a mulher virtuosa se levantou para proteger a vida dela, a vida do homem tolo que ela tinha do lado dela e de toda a sua família. Qual tem sido a tua postura nos momentos de dificuldade que você tem passado? Você tem agido como Nabal ou você tem agido como Abigail? Você tem sido uma mulher sábia, uma mulher apaziguadora, ou você tem sido uma mulher altiva, uma mulher soberba, que não ouve ninguém, que age por razão própria, que não pede orientação, que não pede direção? Que tipo de mulher você tem sido diante de situações contrárias, diante de situações difíceis, diante de momentos complicados que se levantam dentro da tua casa, que se levantam dentro da tua família, que se levanta dentro do teu trabalho, dentro da tua empresa, sabe? Qual é a atitude que você tem tido? Você tem tido a atitude de Nabal ou você tem tido a atitude de Abigail? Abigail é um exemplo de mulher conciliadora. Você tem sido conciliadora? Você tem apagado o fogo com gasolina? A Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. No momento de adversidade, de crise, de discussão, você tem sido a mulher que se levanta para apaziguar. Porque a palavra diz que a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. E foi isso que Abigail fez. Diante de todo aquele panorama, diante de toda aquela situação, ela se levantou como apaziguadora. Qual tem sido a sua atitude diante de situações que trazem consequências de destruição para a sua vida? De destruição para a sua família? De destruição para os seus negócios? Talvez o Nabal na sua vida é o seu sócio, é a sua sócia. Talvez o Nabal na sua vida é o seu irmão, é a sua irmã. Eu não sei, mas Abigail combateu a tolice de Nabal com a sabedoria. Ela buscou a sabedoria, ela buscou, sabe, ser aquela mulher que apazigua. A Bíblia diz, podendo produzir paz, não produza guerra. E a atitude de Nabal foi produzir guerra, foi declarar guerra contra Naamã. Querido, talvez você não tenha conseguido ou não está conseguindo viver em paz dentro da tua casa, porque você não tem tido postura de apaziguadora. Você não tem produzido paz. A atmosfera que você traz para dentro da tua casa é uma atmosfera pesada, porque quando teu marido, quando teus filhos começam uma discussão, você vai para cima, sabe? A Bíblia mostra pra gente que em nenhum momento ela foi falar com o marido dela. Não, ela tentou resolver a situação com sabedoria. Como você tem tentado resolver as situações difíceis na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, com as pessoas à sua volta? Você tem resolvido com sabedoria? Ou você tem sido arrogante? Ou você tem sido uma pessoa tola? Abigail combateu a estupidez e a arrogância de Nabal com humildade. Olha o que ela fez. A Bíblia diz, eu tenho que ler isso para você, que é muito forte, que Abigail, ela agiu com sabedoria. No verso 23 diz assim, olha, quando Abigail viu Davi, ela desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele, encostou o rosto no chão, aos seus pés e disse, olha a postura de humildade dessa mulher. Olha o que ela disse. Por favor, Senhor,
escute-me, eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Abigail sabia quem era o marido. Abigail sabia que ele era um tolo, que ele era um arrogante, que ele era mau, que ele era grosseiro, que ele era ignorante. Mas em nenhum momento ela apontou o dedo no nariz dele e começou a falar. Quantas vezes nós agimos assim? Apontamos o dedo e começamos a falar. Isso é falta de sabedoria. Não, Abigail, ela foi humilde. Ela, foi diante de Davi, se ajoelhou aos pés de Davi e falou para ele: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Ela tomou o lugar de culpada. Que culpa Abigail tinha? Nenhuma. Mas ela entendia o lugar dela. Ela sabia que uma atitude de humilhação diante da situação poderia livrar a família dela da morte, poderia livrar a vida dela da morte. Por quê? Porque Abigail era mulher sábia. Abigail sabia que se ela conseguisse apaziguar a situação, ela conseguiria livrar e proteger a família dela. Nós nunca vamos trazer proteção para a nossa casa. Nós nunca vamos trazer proteção para o nosso relacionamento. Nós nunca vamos trazer proteção para a nossa família se nós formos arrogantes, soberbas, donos da verdade e querer defender a nossa razão. Como você agiria no lugar de Abigail? Hein? Qual tem sido a tua atitude, querido? Diante de uma situação complicada, você tem sido humilde? Você tem sido humilde para reconhecer seus erros? Você tem sido humilde para conhecer? Abigail não tinha errado em nada, mas mesmo assim ela foi humilde e falou: me perdoa. Abigail sabia que ela era uma com Nabal e que se Nabal tinha errado, ela ia viver as consequências do erro de Nabal, mas que se ela se arrependesse, se ela pedisse perdão, se ela se humilhasse diante da situação, ela poderia reverter aquela história. Qual tem sido o seu posicionamento diante das situações contrárias? Talvez você está vivendo uma situação no teu casamento que você não deu causa. Mas se humilha, pede perdão. Porque o Senhor diz que os humilhados serão exaltados, mas que os arrogantes e soberbos o Senhor resiste. Embora ela não tivesse dado causa, embora ela não tivesse culpa de nada, ela se humilhou, ela pediu perdão. Olha o que o verso 27 diz: Senhor, faz o favor de aceitar esse presente que eu lhe trouxe e entregue aos teus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Olha que poderoso. Olha que poderoso. Ela levou uma oferta para Davi e falou: Senhor, aceite essa oferta. Aceite o meu pedido de perdão. Aceite esses presentes que eu trouxe para o Senhor. Me perdoa, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. Sabe, não existe algo que alegre mais o coração de Deus do que uma pessoa, sabe, que se humilha. Uma pessoa que pede perdão, uma pessoa que reconhece seus erros. Nesse caso, o erro não foi de Abigail, mas ela era uma com Nabal. Ela era uma com a tolice. Mas por causa da sabedoria, da postura dela, né, de se colocar no lugar, de se colocar no meio dessa causa com sabedoria, ela conseguiu agradar o coração de Davi. Que você tenha uma postura que agrade o coração de Deus. Uma postura de mulher humilde. Sabe, Abigail, ela era uma mulher humilde. Uma mulher sábia. Uma mulher virtuosa. Uma mulher que sabia o seu lugar. Sim, ela sabia o seu lugar. Mas ela sabia também que uma atitude dela, em meio a toda aquela situação, poderia trazer o livramento
não só para ela, mas para toda a casa dela, para toda a família dela. Talvez você está vivendo uma situação, querido, que não foi você que deu causa. Talvez você está vivendo a consequência de algo que o seu marido fez, que o seu patrão fez, que o seu sócio fez, que o seu irmão fez, que os seus pais fizeram. Mas quando você se humilha, você move o coração e a mão de Deus a seu favor. Então seja uma mulher humilde, seja uma mulher sábia, seja uma mulher apaziguadora, seja uma mulher doce, seja uma mulher que produz a paz e não a guerra, seja uma mulher sensata, que sabe analisar, seja uma mulher prudente, que sabe analisar a situação antes de falar, antes de agir. É assim que nós vamos agradar ao Senhor. Qual tem sido a tua postura diante das situações contrárias? Você tem sido uma mulher humilde? Ou você tem colocado o dedo em riste e apontado o dedo? Sabe o que eu costumo dizer? Que depois que o leite derramou, ele não vai voltar de volta para a caneca. Ele já esparramou, ele já fez a sujeira. E agora, qual é a minha postura diante disso? De uma mulher sábia? De uma Abigail? Ou de um Nabal? E por último, Abigail, ela era uma mulher sensata. Ela agiu com sensatez. O que é uma mulher sensata? O que é uma pessoa sensata? É uma pessoa sábia. Porque enquanto Nabal foi um homem tolo, sem noção, que não mediu as consequências dos seus atos, que provocou Davi, que falou com Davi de maneira indevida, ela foi uma mulher sensata, uma mulher sábia, uma mulher prudente. Ela pensou na consequência dos seus atos e isso chamou a atenção de Davi. Olha o que Davi falou diante da postura dela. No verso 35, Davi disse assim: então Davi aceitou o que ela havia trazido, ou seja, Davi aceitou os presentes que Abigail havia levado para ele e disse assim: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Olha que coisa poderosa. Quando nós agimos de maneira sábia, quando nós agimos de maneira sensata, quando nós nos humilhamos, quando nós temos um coração perdoador, um coração que perdoa, nós atraímos o favor de Deus. Sabe, eu me lembro que quando eu estava passando pela maior dificuldade da minha vida, pelo erro do meu marido, sabe, em nenhum momento eu apontei o dedo e falei: tá vendo? Nós estamos vivendo toda essa situação por causa da cagada que você fez. Desculpa a expressão, mas foi uma caca, né? Não, eu voltei para o Senhor. E eu, na verdade, por um tempo eu pedia para Deus trabalhar com ânsia. Mas o Senhor falou que Ele queria fazer de mim uma mulher sábia. Ele queria trabalhar na minha vida, Ele queria transformar a minha vida. Sabe? Quando nós nos colocamos à disposição para sermos trabalhadas, moldadas, transformadas de dentro para fora, nós atraímos o favor de Deus para conosco. E Abigail, ela atraiu o favor de Davi para com a vida dela. Ele disse: volta para casa e eu vou fazer tudo aquilo que você quiser. Volta para casa e eu farei o que você quiser. E a Bíblia diz que Abigail voltou para casa e voltou para Nabal. Quando Abigail chega em casa, a festa está rolando. A Nabal não estava sabendo de nada que estava acontecendo. A festa estava rolando e quando ela chega, ele está bêbado. E olha como essa mulher foi uma mulher sensata. Quando ela chega e o marido está bêbado, ela não fala nada com ele. Ela espera para conversar no momento de sobriedade, no momento em que ele estivesse sóbrio. Quantas vezes nós perdemos a grande oportunidade de ficarmos com a nossa boca fechada, porque não sabemos a hora certa de falar. Quantas vezes nós botamos tudo a perder, porque não conseguimos discernir a hora certa de falar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para falar e há tempo para calar. Talvez você ainda não tenha conseguido discernir.
Sabe, gente, deixa eu te dar uma dica poderosa, uma chave poderosa. Sabe, quando a situação for contrária e você vê que o sangue está quente, que as emoções estão em desequilíbrios, que você não, sabe, não é o momento apropriado para se falar, cala. Quando Abigail chega e vê que Nabal está bêbado, ela não fala nada com ele. Ela espera a hora certa. E a Bíblia diz que no dia seguinte, quando ele não estava mais bêbado, então ela contou tudo o que aconteceu. E quando Abigail conta tudo o que aconteceu, a Bíblia diz que ele teve um ataque e ficou paralisado por 10 dias. E que depois desses 10 dias, a ira do Senhor visitou Nabal. Então Nabal morreu. Sabe? Nós não precisamos desejar mal. Nós não precisamos querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Abigail sabia bem quem ela era. Ela sabia bem quem era o marido dela. Mas ela sabia que de nada adiantaria ela tentar, sabe, atacar o marido. Porque, queridos, quando você tenta conversar com um tolo, você se torna tolo junto com o tolo. Porque o tolo não gosta de ouvir, o tolo não gosta, sabe, o tolo ele é inflexível, o tolo acha que só ele tem razão. Então não adianta, não vale a pena. E Abigail sabia disso, sabe? E ela não se deixou contaminar por essa tolice. Ela não perdeu a sua essência porque era casada com um tolo, sabe? Não perca a sua essência por causa das pessoas que estão à sua volta. Guarda o teu coração sobre todas as coisas, porque a tua felicidade, a tua alegria é independente daquilo que está à sua volta e das pessoas que estão à sua volta. Quantas vezes a gente não quer transferir? Eu sou assim porque o meu marido é assim. Se o meu marido fosse diferente, eu seria diferente. Não, você não é diferente porque você não quer. Por quê? Porque a condição daqueles que estão à sua volta não pode ter o poder de influenciar quem você nasceu para ser. Sabe? Os teus pais, a postura dos teus pais, a postura do seu marido, a postura dos seus filhos, a postura do seu patrão, a postura das pessoas à sua volta não podem ter o poder de definir quem você nasceu para ser. Guarda o teu coração. Abigail guardou o coração dela em meio a toda aquela situação, em meio a um casamento com um homem ignorante. Ela manteve a postura de sábia, de humilde, de apaziguadora, de conciliadora, de promotora de paz e não de guerra. E isso atraiu o favor e o coração de Deus e o coração do rei. A Bíblia diz que quando Davi ficou sabendo que Nabal morreu, ele então manda um empregado dele buscar Abigail. E disse assim: o meu senhor mandou te buscar, porque ele quer fazer de você a sua esposa. Olha a honra. Abigail foi honrada, porque ela manteve a postura dela. Não deixe que as situações contrárias à sua volta roube a promessa que Deus tem para a sua vida. Não deixe que o tolo te contamine e faça de você tola junto com ele. Não, guarda o teu coração. Guarda o teu coração sobre todas as coisas. Porque o teu coração sendo blindado, a tua essência sendo preservada, isso vai atrair o favor de Deus para a sua vida. E no momento certo, o Senhor vai te exaltar. Às vezes você fala assim: ai, as pessoas me humilham. Estou cansada de ser humilhada. Jesus também foi humilhado, mas na hora certa ele foi exaltado. Então, qual é o problema? Qual é o problema? Sabe? Seja uma pessoa conciliadora, apaziguadora, independente de como seu marido esteja. Proteja-o, honre-o. Eu penso que Davi pensou assim: se essa mulher conseguiu honrar, proteger, sabe, e assumir toda a culpa no lugar daquele homem tolo, daquele homem arrogante, daquele homem grosseiro, imagina o que ela não vai ser para mim. E Davi não perdeu a oportunidade
de fazer de Abigail a sua esposa. Sabe? A gente nunca perde em ser mulher sábia, em ser uma mulher humilde, em ser uma mulher doce, em ser uma mulher, sabe, que deseja agradar o coração de Deus. Não permita que a sua essência seja contaminada por nada e nem por ninguém. Guarda o teu coração. Aprenda com essa mulher que apesar de toda circunstância contrária, ela não perdeu a essência. A essência dela era alegria. Abigail, alegria. E embora tivesse um tolo ao lado, ela não deixou de ser quem ela nasceu para ser. Então, que você não deixe de ser quem você nasceu para ser, por causa das pessoas que estão à sua volta. Porque Deus sabe quem você é. Era Ele que estava lá quando você foi formada. Você é um sonho de Deus. Então, guarda o seu coração, guarda a sua essência, guarda essa palavra. E se permita ser modelada pela história dessa mulher. Amém, queridas? Amém? Que Deus abençoe o seu coração. E a partir de amanhã, nas devocionais, nós vamos continuar falando de uma forma mais aprofundada das atitudes dessa mulher. E que Deus abençoe as nossas vidas e que possamos ser as mulheres que Deus sonha. Humildade não é se curvar diante da situação, mas sim ser quem somos. Abigail não se curvou diante da situação. Abigail, ela teve uma atitude de sabedoria para proteger a casa dela. E a humildade foi uma das ferramentas que ela usou para que a casa dela não fosse destruída, para que a vida dela fosse poupada, para que a família dela fosse protegida. Qual é a tua disposição em proteger a sua casa, a sua família e tudo aquilo que pertence a você? Às vezes a gente fala assim, ó, não vou me humilhar. Eu perco tudo, mas não me humilho. Então perde, a escolha é sua. Somente pessoas sábias fazem escolhas sábias. Então, seja sábia e escolha com sabedoria. Amém? Que Deus abençoe o seu coração. Não deixe que nada e nem ninguém venha roubar aquilo que Deus te deu. Nada e nem ninguém pode ter o poder de tocar na tua essência. Um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser. E para você que vai me encontrar segunda, até segunda. Beijo, amo vocês!